Bem-vindos ao canal Papo Franco. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui fazendo uma série, Uma série de 5 episódios, que vamos falar sobre essa questão da grade fractal. O que é a grade fractal? De antemão, estejam todos bem-vindos. Vai ser um prazer discutir essa questão do mundo tridimensional, bidimensional, a construção do universo, a construção da matéria, como funciona isso e como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então, vai ser um grande prazer. Espero que a gente possa chegar a cada vez melhores e melhores vídeos mais à frente a respeito desse universo que envolve a filosofia, a matemática, a física e os mais diversos grupos de ciência. Então, isso aí, vamos começar. Bem-vindo à série Grade Fractal. Uma das grandes questões sobre a ciência é que ela sempre vem com os argumentos filosóficos. Não existe ciência sem um argumento filosófico, principalmente existencial, e sobre a necessidade também da existência e das atividades do dia a dia. Uma das grandes perguntas que geralmente se foca é a nossa origem, de onde vem, onde viemos, quem fez, como fez, por que estamos aqui, qual o sentido da existência, qual o sentido da consciência e para onde vamos. Então, se existe uma consciência coletiva, uma consciência universal, se essa vida é compartilhada, para onde vamos? Como funciona? Como vai acontecer? Essas são as questões importantes para nós termos um foco aqui no programa. E essas perguntas, essas três perguntas, elas são importantes, porque é ela que constrói o seu ritmo de vida. São essas perguntas que constroem a sua atividade, o seu desempenho, o que a sua vida produz. Então, essas três perguntas, elas são necessárias para o nosso cotidiano, porque é através dela que as nossas metas vão funcionar. Aqui nós vemos as grandes mentes fractais que eu chamo Arquimedes, Pitágoras, Euclides, Platão. Então esses grandes homens, eles foram grandes conhecedores, mas acima de tudo, uma das grandes diferenças entre eles e as mentes comuns não é porque era diferente, mas pela sua capacidade de visão. O processo visionário é muito importante. As pessoas que têm a mente fractal, elas conseguem fragmentar e ao mesmo tempo ampliar a sua mente para maior capacitação de dados. Então ela consegue abrir a mente para captar, ela consegue visualizar. Então ela procura pontos específicos para que o seu conteúdo possa melhorar. E eu vejo isso na nossa vida, porque quando olhamos para uma determinada situação, circunstância, nós queremos resolver aquele problema. Mas uma visão 360, uma visão fractal 360, que nos vê o antes, o agora e o depois, por que eu fui atrás daquele objeto, por que eu preciso desse objeto, o que eu farei com esse objeto, nessa ciência que eu vou construir esse objeto, o que me fará. Essas são as grandes questões existenciais para tudo, para toda construção. Para uma coisa ter êxito, ela tem que ser esses passos a serem seguidos. E nós estamos aqui, nos 5 episódios da nossa grade fractal e complexidade. A complexidade, a grade fractal, a sistemática dos processos fractais, elas estão em toda a natureza. Nesses 5 episódios nós vamos falar de uma série de questões do universo fractal, esse universo que nos circula. A matéria não é essa que nós vemos, não é lisinha. Isso é a perspectiva de tamanho e de limite infinito. Então, a nossa visualização é essa, mas na medida que nós observamos, as coisas podem gerar outra realidade. E a realidade fractal, ela é a matemática aplicada na natureza. Como as coisas funcionam, elas seguem um ritmo natural. Não existe nada ao caos, embora estudaremos o caos e veremos que o caos existe nas medidas de que os atratores fazem com que a natureza entre em sincronia. Essa é a grande questão.
Nós vamos ver pontos específicos aqui, eu até anotei aqui, mas tem aqui, né? O conceito de infinito, a complexidade, o conceito fractal. O que são os fractais? E nós vemos aí o nosso desenhozinho do caramujozinho, que ele enfoca justamente a sequência de Fibonacci. Né? É a sequência matemática que gera todo o universo, que gera toda a construção, que gera todos os processos fractais, que desfragmentado, que fractal é desfragmentado. Né? E essa relação desfragmentado como um todo, formando um corpo completo, é uma das questões muito importantes que vamos tratar justamente na grade fractal. O que é a grade fractal? A grade fractal é um centro de conhecimento que eu coloco na mente de cada um, na mente da pessoa, e que esse vai ser expandido ou não. Essa é a grande beleza da grade fractal, que nós vamos conversar no nosso ciclo. Toda vez por semana terá um episódio, e na semana vocês podem postar nos comentários, e aí eu farei os vídeos explicando alguns questionamentos, né? Iremos falar das sequências, falamos da cosmologia fractal e a criação matemática. Iremos também falar das incertezas e caos, né? A auto-organização, pensamento sistêmico, adaptações naturais, princípio da holografia sistêmica, processos quânticos, engenharia fractal de expansão mental, isso é muito importante, e conceitos filosóficos da existência. Esse é um dos grandes pontos importantes, porque eu não vejo um universo sem o sentido de existir. Tudo que existe tem um sentido, tem um fundamento, tem um passo, né? Nesses 5 episódios, né, esse é o primeiro, né? Nos 4 episódios que vem, nós vamos trabalhar toda essa questão da complexidade da grade fractal, de como os sistemas naturais, o sistema que Deus envolveu toda a criação, a formatação matemática, por que as coisas funcionam, não, como é que é a sua cosmovisão, qual o tamanho da sua visão. Essa relação da construção do indivíduo, da vida, é que nós vamos focar mais importantemente, né? Eu coloquei ali design do cérebro fractal. O que é um cérebro fractal? Um cérebro fractal tem um desenhozinho que eu coloquei aí, e num projeto fractal você pode expandir certas partes, encolher outras, para que o cérebro se molde à circunstância. Ora, você pega os seus sentidos, pega a sua ciência, pega todo o seu conhecimento. Uma das grandes características do cérebro fractal, nessa minha teoria, é você saber organizar o seu cérebro. Saber organizar as faculdades que você guardou. Saber e ter conhecimento daquilo que você já sabe. Um dos grandes exercícios que faremos na próxima etapa é você centralizar todo o seu conhecimento. Vamos fazer uma grade fractal. O que eu conheço, como eu conheço, até que nível eu conheço, e que isso vai vai ajudar a minha vida profissional, quais as necessidades que eu preciso mais. Então, conhecer o conhecimento do cérebro é muito importante. É parte fundamental no cérebro fractal. Você ter conhecimento do que você captou através do meio acadêmico, do meio empírico, do meio social, do meio autodidata, e ter conhecimento dessa rede de informações que você tem. Tem gente que tem seu cérebro e ele só serve para depósito. Quando precisa, vai atrás. Então, a grande ideia desse design, né, do cérebro fractal, é você ter à disposição o conhecimento que você tem. Conhecer a sua biblioteca de conhecimento. Isso é mais importante ainda do que você adquirir um novo conhecimento. Né? E nós temos um ponto importante, o que é? Nós temos que o cérebro fractal, eu coloquei que ele é adaptativo, ele é livre de paredes, ele é expansivo, ele administra a realidade. Vamos falar isso também. E o fator principal, ele tem um aprendizado fractal. Ele aprende de acordo com a necessidade e expande para a necessidade o que ele tem trabalhando.
Um dos grandes fatores que eu coloco aqui é sobre esta questão. Por exemplo, o cérebro adaptativo, ele tende a desenvolver as suas atividades, né? Adaptando às necessidades que ele tem. Então, você vai procurar conhecimento para quê? Qual o conhecimento que você tem? Qual o conhecimento que você vai exercer? Quais são as partes fragmentadas da ciência que você precisa para ingerir no seu cérebro, né? Outra coisa é a adaptação. Olha, que nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui o camaleãozinho. Ele logo vai se adaptar pela necessidade. É uma adaptação externa, sim, mas você vê que é uma adaptação de necessidade. Quando nós queremos aprender sobre o universo fractal, nós entendemos que a necessidade da adaptação, da desconstrução e reconstrução é muito necessária. Porque assim você pode ter, você é parte de um todo, você é uma parte do fractal. O seu conhecimento é parte de um grande conhecimento coletivo, o conhecimento mundial, ele mudando de cor, se adaptando. Então, às vezes, a pessoa que tem a mente fractal, o pensamento fractal, ela se adapta às circunstâncias. Não que ela vai deixar de ser o eu que ela é, mas ela se expande, ela se adapta para aquela circunstância, porque é necessário no momento. A administração da realidade é muito importante. Você saber captar os pequenos fragmentos dos aprendizados que você precisa para poder chegar no seu objetivo é um dos grandes pontos fundamentais dentro da realidade fractal. Ou verde já, né? Vamos passar. Antes de nós falarmos sobre aqueles pontos importantes, eu quero falar um pouco, vamos falar sobre a questão do infinito. É muito importante, antes de entendermos essas questões do mundo fractal, da matemática euclidiana, dos conceitos básicos da geometria, e em que isso implica no nosso dia a dia, na nossa vida, é muito importante entendermos sobre a questão do infinito. O que é infinito? Bom, o conceito de infinito veio através de George Cantor, matemático. Esse cara, ele é fera. Eu coloquei aqui a especificação dele. Deixa eu ver aqui a especificação. Especificação da universidade e dos trabalhos dele, além da questão do infinito, né? Ele nasceu no dia 3 de março de 1845, é um russo, né? E um dos maiores trabalhos dele foi sobre a questão do infinito absoluto e do horizonte de percepção infinita. Bom, essa questão do infinito, para nós definirmos um pouco, para entendermos um pouco essa questão da grade fractal, do conhecimento fractal, né, nós temos que entender um pouco sobre infinito, né? É interessante que o infinito, tem um símbolo, o conceito do infinito. O infinito, no conceito de Cantor, o infinito ele pode ser delimitado. Existe o infinito do infinitos. E assim você pode ter uma relação. Por exemplo, entre 1 e 2, eu tenho infinitas frações. E entre cada frações eu tenho infinitas frações. No caso de 1 e 2, entre 1 e o 2 eu tenho, posso formatar frações básicas, um meio, um sétimo, um oitavo. Eu posso definir frações que vai de média 1 a 2. Né? Então, uma das coisas interessantes que ele fez foi pegar as frações, né? Ele organizou em tabela para apresentar que entre os números inteiros, que são números infinitos, entre os números fracionários também, poderia citar dentro os números infinitos na mesma quantidade. Então você tem o quê? Você tem uma relação fracional, né? 1 sobre 1, 2 sobre 1, 1 meio, 1 terço, 2 sobre 2, né? 3 sobre 1, 4, 1, e assim sucessivamente ele fez a sua grade.
Nessa sua grade ele fomentou a seguinte realização. Então, o conceito de infinito, ele se torna abstrato quando você pode medi-lo. Né? Um exemplo clássico, eu vou medir 1 metro não, 10 centímetros, vou medir 10 centímetros. Então, se eu marcar na régua 10 centímetros, eu tenho 10 centímetros fixo, imóvel. Então, você tem uma delimitação. E nesse conceito do infinito, quando você vai trabalhar com o infinito dos meios, entre 1 e 2 você pode fazer uma cadeia de infinito. Porque sempre na medida, na régua que você medir, você vai encontrar mais coisas reais. Entre 1 e 2 você vê uma infinidade. Porque cada vez mais profundo, à medida que você, a régua que você utiliza, os infinitos vão aparecendo e se apresentando. E o mais interessante, esses infinitos provêm daquele finito. Né? Então você tem uma cadeia de infinitos que são formadas entre 1 e 2. Também você tem cadeias de infinito formadas entre as metades. Então você consegue entender que quando nós temos uma questão de infinito, você entender que não é questão nem da grandeza, mas sim da medição. Por exemplo, o universo ele é grande. Nós usamos uma régua astronômica chamada anos-luz. Então nós delimitamos o universo. Nós demos tamanho ao universo. Se nós mudássemos de ano-luz para régua de quilômetros, que tamanho seria esse universo? Maior ainda. Se eu usasse uma régua de quilômetros, né, seria maior ainda. Então a medida da régua iria definir o universo infinito que você está lidando. Então esse conceito do infinito, que existem infinitos dentro do infinito, Jorge Cantor, ele trouxe essas questões fundamentais, que o infinito é um campo de observação. Você pode observar o infinito na medida que você possa medi-lo. Né? Então o conceito na mente sobre infinito, ele vem pela limitação da nossa análise de medição. Esse é um grande fator importante, porque muitas vezes a gente olha para o infinito e já some da nossa mente qualquer tipo de dedução. Por quê? Porque nem sequer começamos a gerar uma... Como é que eu posso falar? Nem sequer usamos nenhuma grade para medir, nenhuma régua, nenhuma métrica, nem que seja filosófica. E esse símbolo do infinito, ele se torna invulnerável na nossa mente. Não conseguimos acompanhar ele porque vira-se transcendental e espiritual. Então o cantor ele trouxe o que era transcendental e espiritual para um meio matemático, para uma realidade matemática. Então você pode construir uma realidade infinita sobre espaços delimitados. Isso aí é que é extraordinário, né, na história. Então esse é o nosso conceito. E aí você pergunta, mas isso aí, como é que eu vou agir? Olha, interessante, a nossa vida é muito parecida com isso. Nós limitamos a nossa vida. Limitamos o nosso dia, a hora de acordar, a hora de dormir. Pegamos aquilo que é marcado, horas, minutos, segundos. Nós não construímos mais uma cadeia dentro do nosso horário. Por exemplo, nós vivemos 10 horas por dia, mas poderíamos viver 20 horas, desde que as experiências fossem medidas menores, sem que nós perdêssemos muito tempo com coisas fúteis e concentrássemos o maior número possível de tempo em coisas objetivas. Então, ao invés de nós vivermos 10 horas, viveremos 20 em um dia, porque nós centralizamos o nosso foco. A centralização do nosso foco é a nossa régua. Quanto mais focados, mais tempo de vida, mais experiência de vida nós temos. Então nós temos 10 horas finitas, mas podemos construir mais horas dentro dessas 10 horas. Porque nós começamos a fugir do conceito que nós vivemos. Essa é uma das grandes questões do infinito que eu acho fundamental na nossa vida. Nós podemos ter mais experiências de vida, podemos construir mais tempo no dia a dia, podemos ser mais produtivos no dia a dia. Essa é o que diferencia. Nós possamos abrir espaço, abrir mais tempo dentro do tempo que é nos dado. Então esse tempo infinito ele é muito relativo. E é essa a questão. A observação que vai dando a infinidade das coisas. E não porque elas são infinitas, infinitamente infinitas. Não existe isso.
no sentido da lógica. Mas claro que Cantor falou que existe sim um infinito absoluto, mas este infinito absoluto está só em Deus. Uma das questões da engenharia fractal, sobre essa questão do infinito, eu dei um exemplo clássico aí que nós estamos vendo, que é chamado aqui é o quadrado fractal. Nós temos um campo de medida, essa régua de medida, e nessa régua de medida nós temos essa visão. Quando infinitos diferentes para regras diferentes são aplicados, você começa a ter outras dimensões, começa a se abrir outras caixas, começa a se expandir novos horizontes, outros universos começam a ser medidos, outro tempo começa a ser medido. Então esse conceito de Cantor, que a medição do infinito é determinada pela régua que você usa, abre um paradoxo muito grande e abre uma série de questões importantes na nossa vida, porque nós podemos começar a observar as coisas e olhar de maneira diferente, abrir na nossa mente um campo diferente de visão, para que possamos ver o que nós vimos antes. Se a gente costumava ter uma atividade fútil sobre uma coisa importante, mas no momento que você faz uma análise mais criteriosa, que a sua análise é mais construtiva, aquilo começa a abrir. Outros infinitos começam a funcionar, começam a se abrir para você. Coisas simples podem ser aparentemente simples, mas com a construção de uma régua, de uma medição, de uma dedução, de uma análise, aquilo começa a crescer, se expande na sua frente e novos horizontes vão se abrindo. Isso é muito importante. Outra coisa importante que nós vamos falar e vamos continuar a falar também é sobre a engenharia fractal e as realidades que expõem a questão do infinito e incerteza. Eu coloquei aqui um exemplo, meus amigos, justamente aqui do átomo. Nós temos um átomo que dá infinitas probabilidades e nós temos um DNA humano que também tem infinitas possibilidades. Para nós termos ideia, são 350 milhões de bilhões de combinações multiplicada pelo segundo fator do outro código genoma, da outra parte do genoma, que na próxima geração também terá outra característica. Então, nós seres humanos somos infinitos, mas somos delimitados pelo tempo. Então, as coisas infinitas também são delimitadas pelo tempo e alcance. Então, o infinito que existe em mim, de possibilidades de seres humanos que podem vir através de mim, ele é finito pelo meu tempo, da minha realidade. Então, quando eu observo alguma coisa, quando observamos alguma coisa, nós temos que entender o seguinte, que esta questão do caos, do ponto infinito, da construção das incertezas, ela está mensurada pelo tempo também. Um evento que eu faça hoje, na minha vida, uma pequena decisão que eu tomo na minha vida, quando isso interage, vamos falar sobre isso, sobre as incertezas e sobre a complexidade. O que é a complexidade? Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão, entendemos que nós somos infinitos, mas somos mensuráveis pela questão do tempo. Então, a humanidade ela pode ser infinita, ela é infinita, mas estamos ainda mensurados pela delimitação do tempo. O átomo ele é infinito, infinitas probabilidades, mas no DNA ele se limita, ele fica ali, embora ele tenha infinitas possibilidades. Então, as possibilidades e as incertezas elas vão se construindo à medida que a realidade vai sendo exposta, à medida em que a pluralidade vai acontecendo. Então, essas relações onde o tempo são importantes nas incertezas, nos causos, fiz uma análise aqui, isso, que as incertezas elas têm um papel fundamental. Elas constroem a realidade à nossa volta. Ora, as coisas que não temos controle, as incertezas que acontecem à nossa volta, são parte fundamental da construção do dia a dia. Então, não temos controle das incertezas, não temos controles da relação do universo à nossa volta. Não podemos mensurar o que acontecerá daqui a 5 minutos, porque as decisões tomadas há 1 minuto atrás, elas podem ser definidas, até previstas. Mas aquela sua decisão,
quando expõe uma grande quantidade de interações, uma grande quantidade de atividades, ao longo do tempo ela terá, no começo ela pode até não ter nenhuma relação, aquele seu posicionamento pode não acontecer, mas dependendo da interação dos eventos à sua volta, uma pequena decisão que você fez pode contribuir na construção de uma grande coisa futura. Pode acontecer logo, sim, mas dependendo daquilo. Então é muito complicado acharmos que temos esse potencial de transformar a realidade por uma atividade forte, mas também pode ser construída por uma atividade fraca. Às vezes, numa construção de uma sociedade, de um trabalho, de uma empresa, as decisões têm que ser pequenas e curtas, para que no decorrer da vida daquela empresa, no decorrer da história dos empregados, eles venham se adaptando e construindo. Então as ideias, uma ideia, ela não pode vir de uma vez, ela tem que ser construída aos poucos. Essa é uma das grandes questões. Assim como as incertezas e o caos, aparentemente você acha que pode ter um controle, mas esse controle ele se acaba, ele se desaparece, porque à medida que as interações vão crescendo e se multiplicando, você perde o controle. Você pode até ter um modelo daquilo, mas acaba perdendo o controle. Então, resumindo, nós temos infinitas possibilidades, mas muitas vezes somos mensurados pelo tempo que nós nos colocamos. Nós temos muitos sonhos, mas o que mensura o nosso infinito é o que nos delimitou. Então, o que é que está delimitando a sua vida, a minha vida? O que não está nos delimitando? Por que nós não abrimos espaço, não se construímos mais? Esse é um dos pontos fundamentais, meus amados. Essa parte é maravilhosa, extraordinária. Aqui nós temos a complexidades e os atratores estranhos. Uma das coisas fundamentais e extraordinárias dos atratores é que eles têm as suas singularidades. Eles constroem ao meio o caos, eles constroem aquela matemática em que cada corpo do conjunto, cada pedacinho, cada fractal, cada fragmento se comporta num todo. Mas existe uma ciência, existe uma lei que interage no corpo, na comunhão, para que as coisas possam exercer, para que as coisas possam acontecer. Olha como é bonita a revoada de pássaros, à esquerda, à direita pássaro, e ali nós vemos aqui à esquerda um cardume de peixe. O mergulhador foi chegando, ele já foi se adaptando. Como não houve perigo, ele volta para a sua centralidade. Então você vê que em meio ao caos, em meio à desordem, existem os tratores, os atratores, que faz com que essa realidade, ele cria uma barreira dos peixes, para impedir que ele passe e que ele veja o que tem atrás. E ele foge. Então, assim, é muito extraordinário, é muito bonito, porque você consegue ver que existe uma matemática, existe uma lei, existe uma ordem, que em meio ao caos consegue transfigurar a realidade, o foco da realidade. Então, esses atratores, que cada um vive, sentaram, perfeitamente sentaram, cada um no seu cantinho, sem nenhum atrapalhar para o outro. Então, essa complexidade, essa relação da complexidade, ela vem com a desconstrução daquilo que a gente acha que é certinho. Porque o conceito da complexidade, ele não vem porque é difícil de entender. A complexidade, você vê o furacão, os atratores que formam isso, cada partícula, cada átomo, nesse processo fractal matemático em que a realidade se apresenta, tem o seu atrator. Todo esse processo é construído em cima desse atrator. Esse atrator é a razão da existência daquele projeto fractal. Por que aquele projeto fractal aconteceu? Qual a necessidade dele? A existência desse atrator estranho, que faz com que as coisas se moldem para um lado, para o outro, mas constrói esse corpo bonito. Vamos avançar. Então eu coloquei aqui. A complexidade, entendendo a complexidade. Complexidade vem de complexo, que significa o que está sendo tecido. Então,
O que é o complexo? O complexo é algo que tem maior interatividade. Por exemplo, tem duas bolinhas daqui, só tem um tracinho. É o mesmo objeto, mas são os dois grupos iguais, mas a interação é pouca. Então a sua complexidade, o seu tecido de união é pouco. Dá muito trabalho. Quando da outra partida você vê que o outro é o mesmo corpo, mas ele interage melhor. Essa interação forma o tecido, forma o costuramento do tecido, que forma a complexidade, de complexo para complexidade. Então esse agregado, essa construção é que hoje, no universo dos computadores, no universo das empresas, das igrejas, das escolas, das associações, dos corpos das entidades civis, as questões políticas, estas interações são a complexidade dos dois grupos e mais grupos. Então, a fórmula da interação continua a mesma, só que ela vai se multiplicando. Quando você não está vendo o passo inicial, a construção inicial, que você vê justamente essas duas grades aí, forte, você tem medo. Poxa, é muita informação. Não é muita informação, porque você vê um todo. Mas quando nós olhamos pela grade fractal e desfragmentamos todo aquele complexo, começamos a entender que são pequenos fatos, pequenos pedacinhos que formam uma complexidade inteira. Isso aí na nossa vida acontece isso. A interação entre a nossa família é que vai levando a complexidade do relacionamento familiar. Sem muita interação, pouca. Muita interação, maior complexidade. Lembrando que essa complexidade ela não dificulta o processo, ela interliga o processo. Então, quanto mais complexidade, melhor, porque mais interação. De contrapartida, se os atratores não trabalharem junto, se destrói o complexo. Então, os atratores são importantes na unificação desse complexo. Os atratores que são usados em universidades, faculdades, centros de pesquisa, de ensino, governo, esses atratores que fazem a máquina funcionar. O Estado usa o atrator, que são as prefeituras, são as secretarias, para construir a realidade do Estado à nossa volta. O Estado que eu digo é financeiro, econômico e social. Sem esses atratores que o Estado conecta, a realidade se dissipa. Então, o governo local, o Estado local, ele usa atratores sociais, atratores econômicos, financeiros, atratores políticos, de segurança, para que a sociedade possa não destruir, não se acabar. Estou dizendo que o Estado é bom, do conceito do Estado, né? Porque existem várias vertentes sobre o Estado ou não. Colocando o Estado, porque aqui é uma democracia, e presidencialismo nós temos aqui governadores, né? Se fosse também em outros países funciona a monarquia. Na monarquia também tem os seus extratores, tem seus extratores que fazem as questões funcionais, os atratores que fazem a máquina, né? a máquina funcionar da mesma forma.